Opa, vamos lá, vamos voltar. Eita, a conexão hoje tá. Olá, olá. Olá, pessoal. Boa noite, voltamos aqui. Voltamos. Esperando aqui Larissa entrar, a doutora Larissa Sudário, para a gente conversar sobre investigação. Olá, Larissa, Olá, voltamos aqui. oi. Eu A estava conexão conversando tá com você, travando então. só aí. Ah, A agora, conexão. agora ouve bem? Tá boa a qualidade do vídeo? Como é que está? Eu acho que só tá picotando um pouco a tua conexão aí. Ah, Mas eu não sei se é a minha também, eu fiquei em dúvida aí. Mas, mas eu acho que tá um pouco para melhor. para você o áudio está ruim? Não, tá? Às vezes tá picotando um pouco o seu, mas agora eu acho que já normalizou. Pode ir voltando aí. Certo, Pode ir. Você tá. estava exatamente explicando que você se formou na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você é mineira, e aí, Isso, né, depois chegou a Brasília, andou o Brasil inteiro, você é família de militares, seu pai é militar, tal, explicou. O pessoal tá dizendo aqui qualidade do vídeo, tá? Obrigado, Alisson Locutor, um grande abraço. certo. Geoais aqui tá Obrigada. dizendo, CB Geoais falando também, então tá ótimo. Então vamos embora. Então, retomando, eu iniciei o meu contato especificamente com o direito militar quando eu comecei a estudar para concurso, o concurso da Hum, Escola de Formação Complementar. Porque na faculdade eu não tive, assim como na maioria das universidades, não tem a disciplina de direito militar na grade curricular da graduação. sim, Então, sim. eu optei por me matricular num curso preparatório, e aí foi meu primeiro contato mesmo. Não tinha noção, apesar de ser filha de militar, ser irmã, prima, eu não tinha noção do que é estudar o direito militar. E aí, mesmo após um ano e meio, me dedicando exclusivamente para esse concurso, eu senti a necessidade da prática. Porque uma coisa é a gente estudar na faculdade, estudar no concurso preparatório, outra coisa é você atuar no processo. E aí foi quando eu me voluntariei para trabalhar como advogada colaboradora na Defensoria Pública da União, quando eu residi em Brasília em 2018. Foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito e realmente, assim, eu pude sentir o que é um processo, desde a instauração do inquérito policial militar até a colheita de provas, como que é feito, muitas vezes é feito de forma muito errada, muito equivocada, o que gera nulidade do processo, a falta de defesa técnica, porque infelizmente ainda nós somos poucos advogados que se aventuram, se arriscam na justiça castrense, por ser uma justiça especializada, por muitas vezes desconhecer, assim como acontece no direito eleitoral, assim como acontece no direito do trabalho, muitas vezes acaba se especializando, né? Então, eu vi essa necessidade e a partir dessa experiência que eu comecei a perceber das peculiaridades da justiça castrense, né? O que é? Porque até então eu não tinha sentido o que era uma vida na casa, Hum. apesar de ser filho e irmã de militares. Então, foi quando eu comecei a despertar. E aí eu cursei a pós-graduação, né? Me especializei em direito militar e depois em direito administrativo. E hoje eu considero que, assim, eu estou a pequenos passos de conhecer esse universo, mas que é incrível e desafiador, né, Ô, Vinícius? ô Larissa, só para a gente localizar. Lá na DPU, em Brasília, você atuava junto ao STM, é isso? Ou também Exato. era diretamente junto ao STM? Isso, era no segundo ofício superior criminal militar. E aí atuava diretamente nos processos no STM e no STF. Certo. Era Lá vocês atuavam na defesa tanto daqueles recursos que subiram, né, dos militares do Brasil inteiro, como também os militares do DF, é isso? Dos bombeiros e Polícia Militar do DF e bombeiros militares do DF, é isso também? Não,
na verdade, única e exclusivamente militares das Forças Armadas, Só Exército, militar das Marinha, Forças Armadas. somente militares E federais. só oficiando no STM e STF. Certo. STF, justamente. Interessante. Então, primeira coisa assim, Larissa, quais eram os crimes assim mais comuns? Porque assim, eu brinco sempre, eu sou professor, né? E brinco que a gente estuda lá um horror de crime na faculdade, né, eu fico ensinando a meus alunos. Aí eu fico zoando eles, né? Brincando, dizendo que eles nunca vão ver aquilo na vida. E de fato não vê Aham, não aquilo na vida, né? Tipo, crime de não. epidemia. Aí a gente tá tendo uma pandemia agora. Olha, meu filho, você só vai ver isso de novo daqui a 50 anos. Então, nem, que Deus nem é quiser, o né? crime. Que o pior, nem é o crime do Código Penal ainda, que nem é esse crime. Aí Uhum. veja. E, assim, o que de fato são os crimes que a gente tem mais, né? Recorrência na justiça militar da União, principalmente. Assim, quais seriam, assim, os 5 crimes mais, né, que a gente tem mais processos, né, tramitando, né, e que também chegam ao STM, exatamente. Com certeza, a maior recorrência é drogas. A gente fala drogas genericamente, porque Sim. o Código Penal Militar ele não faz a distinção entre o tráfico, a posse, enfim, inclusive é uma das teses defensivas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas drogas, deserção, crimes, crimes de licitação, né, peculato, estelionato, insubmissão também é recorrente. E alguns crimes que às vezes não são tão recorrentes, mas que eu acho interessante a gente falar sobre, que são alguns dos propriamente militares, por exemplo, abandono de posto, Sim. dormir em É um crime muito serviço, comum. que é sim, sim, e que pouco se fala. Muita gente nem Sim. imagina que configura um crime militar, né? Configura um crime, É, na verdade. sim, sim. Eu acho que deserção é o crime de massa, assim, na Justiça Militar da União. É um crime bem recorrente, né? Você pega, eu estava vendo uns dados aqui, só para a gente ambientar, deserção é praticamente 33% aqui dos crimes da Justiça Militar da União são deserção, né? Estão aqui Uhum, classificados como deserção. E são dados de sim. 2019 aqui, até publicado no Estadão aqui, inclusive. Que até coloquei um dado no meu Instagram exatamente na escala, né? Drogas vem, depois vem crime de licitação e outros crimes, e deserção é um desses crimes bem interessante. Que é Uhum. geralmente, né? Qual é a história comum de deserção? Como é que acontece o desertor aí? Essa ideia, como é que é? Conte basicamente o que é a história comum, que eu acho que é uma história bem comum, né? Geralmente com o pessoal de mais baixa patente, que é os meninos que são os soldados, recrutas, né? E aí ele pode Sim. ilustrar, assim, A, Larissa, com uma história mais é, pitoresca. Qual é a história mais comum, assim, em relação à deserção? a maioria realmente é de recrutas. Recrutas que são os que ingressam no serviço, o serviço militar obrigatório, né? Que tem que se alistar com 18 anos, são convocados. E aí, muitas vezes, o que acontece? Para quem não sabe, o crime de deserção é você se ausentar por mais de 8 dias do quartel ou de onde você tenha que se apresentar. Então, assim, passa esse período de 8 dias que o militar sumiu do quartel, ele é considerado um desertor, ele é criminoso. E aí tem um processo que é chamado, inclusive, de captura, que os militares são Captura. designados para ir buscar, para ir Isso. atrás, Aí, na casa de familiares. Eles são, muitas vezes, o que acontece? Os militares escondem, especialmente mães, escondem o rapaz. Isso, sim. assim, eu rio, né? Chega a ser um pouco irônico, mas acontece. A mãe quer, Sim. o rapaz alega que está sofrendo, que é a Mãe é mãe, realidade viu? Mãe é na é, alegria, na tristeza, em toda coisa. Mãe é mãe. Mãe, exatamente. Então o rapaz chega em casa, o filhote, né? Chega em casa, dizendo que está sofrendo isso, aquilo, outro, dentro do quartel. A mãe esconde. E aí, quando sejam sargentos, sejam cabos que são designados para. Vinícius, vocês estão me ouvindo? Só para confirmar, porque da outra vez o áudio está tudo bem, a imagem tudo bem também? eu vou dar uma desativada aqui nos comentários um pouquinho para a conexão estabilizar um pouquinho aqui. Já já eu ativo novamente. Mas Tá, agora eu estou lhe tá, tudo ouvindo. bem. Voltou agora bem. Se por acaso travar, você me avisa, por favor. Perfeito. E aí, eu lembro de um processo especificamente que foi esse.
o sargento e um cabo foram designados para a captura, e realmente é esse termo, do soldado que estava, que se tornou desertor. E aí ele está à casa desse militar, e a mãe alegou que ele não estava, sendo que depois foi descoberto que ele estava, que tinha escondido embaixo da cama. Isso gerou muito transtorno, porque aí quando ele foi capturado, ele acabou admitindo que tinha se escondido. Mas tem situações também que são muito atípicas, muito peculiares. Por exemplo, pelotões de fronteira. Pouco se fala, pouco se sabe sobre. Meu pai serviu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que muita gente talvez nem tenha ouvido falar, nem sabe qual que é a E é cidade. É uma cidade fronteira de do fronteira, país, lá em cima, de fato, né? extremo norte mesmo, faz fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. E mesmo na Capó. cidade, da Isso. cidade, dentro da floresta mesmo, tem um pelotão, que eles chamam de PF, que é o pelotão de PF, né? Pelotão de fronteira. E aí, às vezes acontecia de lá nessa cidade especificamente, São Gabriel, são várias etnias indígenas. E aí tem algumas etnias que têm problemas sérios, inclusive de alcoolismo, de dependência química. Então, às vezes, eles recebiam um soldo, recebiam um salário, e aí no começo do mês e bebiam todo o salário. E aí se perdiam, se sumiam no meio da selva. Assim, exatamente, é difícil a gente acreditar, às vezes, conseguir vislumbrar, mas acontecia. E aí, às vezes, tinha o processo de captura. Parece assim, né? Capturar animal, mas era capturar o militar. É. Então, tem essas situações também muito peculiares de pelotões de fronteira, de situações de quartéis mesmo, e que são bastante recorrentes, são É, os processos mais recorrentes na e, justiça militar. porque assim, a deserção com graduados, com oficiais, é muito rara, né? Acontecer. É raríssimo, assim, a não Sim, ser o sujeito que ele tem um problema psíquico, geralmente é uma depressão severa, ele teve um é verdade. surto. Geralmente é uma situação assim, é incomum demais, né? Assim, o sujeito desaparecer, digamos, fugir, né? Desertar. Tanto é que, inclusive, a pena no Código Penal Militar é agravada para oficiais, porque eles têm Isso. que dar o exemplo. São todos os subordinados que os têm como exemplos. Então, se eles desertarem, o que um recruta, o que um soldado, um cabo vai entender? Né? A Ô, referência. ô, Larissa, qual é Então, a. Eu vislumbro algumas soluções, assim, para a justificação de uma possível deserção, para como é que você consegue desconstituir uma deserção, né? Basicamente. Qual sim. seriam as teses mais que a gente pode visualizar mais assim, mais efetivas nesse caso de deserção? Em situações, por exemplo, de ao longo desse trâmite do processo, corre concomitante um processo administrativo, um processo disciplinar. E muitas vezes desse processo disciplinar advém ou uma expulsão ou um licenciamento, que são formas de extinção do serviço ativo, ou seja, ele vai perder a condição de militar da ativa. E aí, muitas vezes, a nossa tese, a gente pleiteou muito essa tese da incompetência da justiça militar, inicialmente, porque se ele perdeu a condição de militar da ativa, ele não tem por que ser julgado por uma justiça que é especializada. Ele tornou-se um cidadão civil, como a gente dizia lá. Então, não tem por que um tribunal composto majoritariamente por militares o julgarem. Ele poderia ser julgado pela justiça comum. E mesmo assim, a perda do objeto. Porque ele já foi punido. E a ocorrência, inclusive, do bis in idem, que a gente chama, né? Que seria dupla punição pela mesma conduta. Já que ele foi punido disciplinarmente, né? Administrativamente, com a pena de expulsão, que é uma pena máxima, ele não tem por que ser julgado novamente e ser aplicado uma pena de um crime militar, já que ele já foi punido disciplinarmente. Então, eu fiz uma colinha aqui, a gente pleiteava muito essa tese da incompetência da JMU quando perde a condição de militar ativa, Justiça Militar da União, e quando da desnecessidade e inutilidade da pena, já que ele perdeu a condição de militar da ativa. Está Né? dando erro Porque aqui na minha conexão para vocês, está tudo bem? voltou agora, estabilizou. Deu só um pouquinho, foi rápido.
Porque, Aham. assim, é um lapso de 8 dias, né? De 8 dias que você tem, né? E demora a Isso. beça. A prescrição só vai contar depois dos 30. E aí é um tempão que aquele que fica em aberto aquela situação do militar como desertor. E atrapalha completamente a vida dele. E às vezes é um garoto. E o pior que às vezes é que ele foi para aquele mundo militar e ele está arrependido, porque ele não queria estar ali de jeito nenhum. Porque ele foi servir o exército e disse, meu amigo, o que eu fiz na cabeça, né? Eu já vi garoto dizendo para mim, doutor, eu não sei o que é que eu fui fazer, aquele não é para mim, aquele mundo não é para mim. Então veja que é interessante, né? Porque é de fato os garotos muito imaturos ainda, jovens demais. E aí acontece essa situação que gera muitos problemas para ele na vida futura, né? E Com aí, a certeza. partir do momento que ele é incorporado, meu amigo, ele vai ter que. Ele só sai de lá desincorporado agora, né? Ou lesionado, ou outra situação, assim, porque senão ele vai ter que cumprir de fato o serviço militar obrigatório. Sim, pelo menos um ano. Exatamente. Sim, sem dúvida. É que não dá nem um ano, Uhum. dá uns 10 meses, 9 meses lá, mais ou menos lá. Mas para quem não quer, é uma eternidade, né? Para aqueles que não. Com Que, certeza. exato, não entendiam bem como era aquilo, era tão sério para a vida dele, né? Bom, É. outra coisa interessante que são os crimes voltados sim, a drogas. Vamos entrar na questão das drogas, que assim, digamos que é uma epidemia, né? Muitos casos pelo Brasil de porte para consumo, né, de drogas. E o interessante, Larissa, é que agora a lei de drogas agora vai poder ser aplicada também aos militares, né? Porque antigamente, antes dessas alterações, a gente não tinha essa leitura, né? A gente aplicava aquele artigo de drogas do CPM, lá, o 280, e eu acho que eu esqueci aqui o número, 290. 290, 290. perfeito, perfeito, que Uhum. aplicava. Só que agora a gente vai ter a aplicação da lei de drogas, né? Porque a gente vai aplicar por extensão, que muda muito o panorama de muitas questões em relação a isso. Porque, de fato, assim, é algo muito presente nas instituições militares, exatamente o quê? Essa quantidade do consumo, né? De pessoas que são flagradas portando drogas ou traficando dentro de uma unidade militar, né? Sim, Queria só que exatamente. você situasse assim, essa questão do qual é o que é o mais comum, pelo que a gente já levantou, é basicamente o porte para consumo, né? O sujeito é usuário e ele está portando aquela droga lá dentro da unidade militar, da OM, na verdade. Isso. O que acontecia muitas vezes, o que foi muito recorrente, o flagrante, que eles usam o termo inopinado, que seria uma revista que eles resolvem fazer de tempos em tempos sem Uhum. avisar, justamente para poder conseguir, né, pegar quem esteja portando substância não é autorizada. E aí, às vezes tinha dentro da gandola, que é a parte de cima da farda, no bolso da calça, às vezes numa mochila, no armário do vestiário, porque tem um período que eles ficam, que é como se fosse um internato, né, que eles ficam no quartel, e tem o serviço prestado durante o dia, depois daquele período que é corriqueiro, né? Cumpre o expediente e vai para casa. E fora os períodos que eles tiram serviço também, que eles ficam aquartelados durante as 24 horas. Então, muitas vezes acontecia mesmo de serem flagrados portando, seja principalmente pequenas substâncias, o que era um resíduo de um cigarro, o que é um finalzinho de um papelote, isso tinha tudo descrito. E é interessante, Vinícius, porque muitas vezes a gente justamente alegava que, como houve essa alteração legislativa, foi em 2019, né? Final Isso, de exato. 2019. E da minha experiência em 2018, a nossa tese, uma das nossas teses, era justamente a aplicação da lei de drogas para fazer essa diferenciação. Porque a gente entendia que é um problema de saúde pública, que o militar, o usuário, ele não tem que ser encarado como um criminoso. Ele precisa sim de tratamento de saúde, precisa de um acompanhamento e que isso vai afetar sim a produtividade, a qualidade do trabalho. Mas pelos princípios, né, basilares da vida na caserna, que são a hierarquia e a disciplina,
Eles entendiam muitas vezes a aplicação já em primeira instância, nos conselhos de justiça, era justamente punir para servir de exemplo. Então, o que acaba se tornando algo assim, vai agravando o problema, vai maquiando o problema, porque não se trata o usuário, não se dá É atenção devida. interessante E que algumas questões dessas foram, inclusive, levadas para o STF. Tem várias decisões por exemplo, tem decisões de Joaquim Barbosa, de ex-ministro Joaquim Barbosa e de outros ministros sobre avaliando exatamente a aplicação de outras medidas em relação a crimes, a porte para consumo, né, na verdade seria o tipo penal, da lei de isso, drogas no ambiente militar, né, no crime militar. E aí foi se discutindo se era substituía, se aplicaria, despenalizaria, se era, né, várias discussões lá foram travadas no STF. Porque sim. era o entendimento sempre do STF que o STM estava sendo severo demais com aqueles casos. Era basicamente um recado do STF, ó, vocês estão sendo severos demais, né, nessas decisões. E justamente, e a gente às vezes também pleiteava o princípio da insignificância, Sim, justamente sim. pela quantidade ínfima de substância. Porque às vezes, igual eu disse, era um resquício de um cigarro, né? Eles falam a ponta do cigarro, era um finalzinho de um papelote, às vezes só assim, um pouco de substância, às vezes 0,0 alguma coisa grama. Então, assim, uma quantidade muito pequena para se condenar numa pena tão alta. Você Como chegou se a ver lá, traficar Larissa, 0,0 grama já lá em laudo, foi? 0,14, 0, Sim. Que é muito pouco. sabe? É muito pouco, porque Muito assim, pouco. É traço. É, sim, sim. é, é. Isso é um problema muito, muito grave. Eu acho que a lei de drogas, agora, com a aplicação da lei de drogas, vai ter dois fatores. Primeiro, as penas são bem mais altas, que a gente tem que lembrar disso. As penas lá da lei de drogas para tráfico são altas, que começam em 5 anos. Sim, Lá é muito melhor aplicar o CPM, nesse caso, né, de tráfico do é. CPM, do que o tráfico da lei de drogas. O tráfico da lei de drogas é muito pior o crime. Quer dizer, a pena é muito pior. Agora, no Sim. caso do porte para consumo, o artigo 28 da lei de drogas é muito mais benéfico ou seja, a gente não vai nem discutir, por exemplo, a exclusão do indivíduo, questões como essa, né? Basicamente, ele vai ser tratado como usuário, vai ter uma medida despenalizadora, então vai ser muito mais simples o manejo, até por uma Uhum. medida defensiva nos tribunais. Uma coisa interessante que a gente conversou, acho que você abordou, Larissa, a questão da perícia. Como era feita a perícia lá de droga, do material entorpecente, das drogas, lá como era o ambiente que você via lá da DPU? Porque assim, o Brasil é grande demais, são vários distritos navais, várias regiões militares, e aí você tem. Como é que era feito isso? Geralmente eles estão remetendo para um instituto de polícia científica ou não? Eles faziam eles mesmos essa perícia. Bom, a maioria levando em consideração as 12 circunscrições judiciárias, que seriam as comarcas, né? A gente não fala em comarca no direito militar, e eram remetidas assim, quando o militar é flagrado com um material que leva a crer que seja substância entorpecente ou afim, é recolhido, apreendido esse material e encaminhado para uma polícia científica, seja geralmente a Polícia Federal, né? É. Só que eu tenho uma situação incrível, inclusive comentei com você, assim, que eu acredito que seja pertinente comentar, que foi um caso emblemático na minha atuação desse período lá na Defensoria, de um processo que tramitou em Brasília mesmo, na primeira auditoria lá da 11ª CJU, Circunscrição Judiciária Militar, que dentro do batalhão da Polícia do Exército, que fica ali, para quem conhece, tem um setor em Brasília que é chamado Setor Militar Urbano, que são vários quartéis, tem a Vila Militar, é enorme, quase uma cidade militar, eu brincaria, assim, para quem é de interior que nem eu. E aí, um desses quartéis é o batalhão da Polícia do Exército. Nesse quartel, determinado, na defensoria a gente não fala cliente, a gente fala assistido. Um assistido nosso, ele foi flagrado portando uma substância que
o militar que o flagrou entendeu como sendo entorpecente. E aí, apreendeu esse material, encaminhou para uma seção que existe, é um departamento específico para perícia dentro do quartel. Seria, assim, uma referência para todos os quartéis, para todas as organizações militares do Brasil. Porque não é o que a gente costumava ver, não é essa é a exceção realmente da regra. Então foi feita a perícia extremamente detalhada, com fotos, com metragem, eles colocaram a régua direitinho, assim, no que era esse era um cigarro mesmo. Tinha um pedaço do cigarro, e aí todo o detalhamento, o peso, tudo muito, muito bem descrito. Então, essa foi uma referência, justamente respeitando o que a gente chama de cadeia de custódia, que não é o que acontece na maioria dos processos. Porque muitas vezes os militares eles não têm a forma, não são ensinados como se Exato. deve proceder numa situação como essa. Seja o superior hierárquico, seja um sargento, seja um cabo, um tenente, que E é, flagre o militar portando algumas substâncias, usando ou só na... Ele deve sim proceder à apreensão do material, o armazenamento, de forma que esse material não se deteriore, que possam ser preservadas justamente as substâncias, né, o princípio ativo, para que se faça uma perícia bem feita. Porque ninguém quer ser condenado injustamente, mas também, caso seja flagrado, tem que responder por isso. É o que a gente estava dizendo. é, Eu discordo ser considerado como crime e aplicação de pena muito gravosa, no caso dos usuários, mas também tem que ser respeitada essa chamada cadeia de custódia. Então, esse caso, é. para mim, foi Eu, muito. essa cadeia de custódia é algo muito relevante e importante. Acho que vai tomar mais corpo agora no CPP comum. A gente agora teve o estabelecimento das regras sobre cadeia de custódia da prova, né? Que é nada mais, nada Sim, menos do que aquela prova que você tem no ambiente que foi apreendida naquele local, seja de fato aquela que é apresentada ao juiz e que foi periciada, né? Que a gente não tenha nenhum tipo de inserção, de manipulação dessa prova. é, Então, isso em relação a drogas é fundamental, porque a substância, ela é uma substância. Então, o sujeito vai lá, apreende de qualquer jeito, coloca em qualquer lugar e faz até um acondicionamento indevido, obviamente que aquilo ali vai gerar uma série de problemas, né? A cadeia de custódia é algo bem exatamente. relevante. Isso, Sim, isso é algo que conta, de fato. E isso deve ser, de fato, observado nos processos sobre drogas, sobre qualquer tipo de apreensão de qualquer, na verdade, qualquer objeto, né, de qualquer produto. Ô, Larissa, vamos passar um pouquinho para a questão dos crimes, que eu acho que é um crime hoje muito em ascensão, que é os crimes sobre as licitações nas organizações militares, né? Porque os batalhões, né, e tem uma grande parte deles tem um setor responsável pelo exatamente suas licitações, né? E aí você tem uma série de militares que eles irão fazer esses processos licitatórios e o comandante se torna o ordenador de despesa, né? Ele ordena lá o pagamento ou não, né? Na verdade, ele delibera e a região militar, o distrito naval, o correspondente à região lá, seja na Marinha, no Exército ou Aeronáutica, ele, né, de fato, manda pagar. Mas veja, nós temos cada vez mais problemas, porque hoje é um crime bem relevante nas estatísticas do STM e pela Justiça Militar do Brasil. Eu até conversei com você, eu estou com um caso recente que é exatamente sobre isso, que é sobre sim, crimes em licitação. E assim, uma grande problemática é um setor que o militar ali, obviamente, não é a área dele, ele teve que aprender, né, mexer com aquilo, ele não foi treinado para aquilo, né? não. Ele, de Porque fato, ele tá. como é que é, Uhum. Larissa? Repete um Porque pouquinho. é uma atividade tipicamente militar. Os militares de Isso, carreira, ele tem uma formação para ser militar, para agir sim, como, para claro, defender a pátria. Então, a partir do momento que ele é colocado numa sessão, que ele tem que trabalhar com a parte burocrática, muitas vezes ele vai totalmente despreparado. exato. E é aí que começam os problemas. É. E assim, eu acho que essa questão das licitações, e aí é o que é que a gente tem um fenômeno novo. Nós temos cada vez mais controle do TCU, da CGU,
das controladorias, que a fiscalização a todo instante. Então, licitação que sai fora do padrão, o TCU vai dizer, ó, isso aqui está fora do padrão totalmente. O robozinho lá, a inteligência artificial vai, né, fuxicar, vai dizer, ó, aqui está alguma coisa estranha. E aí, obviamente, irão existir algumas situações, o quê? Crimes militares. E aí você tem um setor do Exército que atua, inteligência do Exército, vários setores que vão exatamente levantar essas informações. O processo é tão rico de, Uhum. rico de situações agora, Larissa, que até fotos, imagens de investigação dos militares processam em relatórios. Então, eles foram investigados durante determinado período. E aí, o que é que a gente pode discutir em relação a isso? Assim? O que é que você enxerga? Vinícius, desculpa, as suas últimas frases cortaram O aqui. que é que Você você, pode... faz essa leitura nesse cenário aqui? Tem até alguém participando aqui, Rosimeire, obrigado. Os militares fazem cursos específicos para tratativas em licitações, mas requer tempo e disponibilidade. No primeiro momento, não existe uma preparação imediata. E demora, viu? Porque licitação é algo bem complexo e com uma série de detalhes extremamente sutis. Mas pode falar, é o cenário, como é que você vê essa questão das licitações? Justamente fez essa crítica, de certa forma, é assim, uma crítica por essa falta de preparação. Rosimeire bem pontuou que requer tempo e disponibilidade e muitas vezes, tendo que cumprir um expediente, como é o do militar, que eu ouvi inúmeras vezes do meu pai, só tem horário para entrar no quartel, não tem horário para sair. E os militares que estão nos assistindo, acredito que concordem muito bem. Então, não há, muitas vezes, a preparação suficiente. Nós que temos uma noção desde a época da faculdade, e quem atua com direito administrativo, nós sabemos que é complicado você lidar com uma licitação. Não é um procedimento simples. E aí, justa aliada a essa falta de preparação, desse conhecimento técnico, acarreta sim problemas. E outra crítica que eu faço é justamente, inclusive o caso que você colocou, é em relação à responsabilização quando são detectados, né, diagnosticados crimes, a prática de crimes ou outras irregularidades, a punição quase que única exclusivamente dos militares de patentes mais baixas, né? Sejam geralmente as praças, né? O sargento, o subtenente. Por quê? Muitas vezes há mais gente envolvida. Não estou dizendo que não há militares que praticam crime ou não há organizações criminosas. Mas muitas vezes há mais gente envolvida e eles não são responsabilizados. Sim, Então, sim. é bom que existem esses órgãos que fazem esse controle e é necessário realmente, porque afinal de contas nós estamos lidando com dinheiro público, né? O Exército, assim como qualquer outra instituição federal, tem que sim prestar contas, tem que agir conforme a regularidade. Mas eu sinto isso, que muitas vezes os responsáveis, os responsabilizados, melhor dizendo, são os que têm menos graduação ou menos um posto inferior. É, Então, é eu, esse o meu sentido e uma crítica a essa situação especificamente dos crimes em licitação. eu acho o seguinte, Larissa. Primeiro, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem falando nos crimes em gerais, militares. Falta um acompanhamento melhor dos IPMs. Porque o que acontece? Geralmente, se procura um advogado ou se procura se defender ou organizar uma defesa, geralmente muito depois do IPM, ou o IPM quase terminando já. Porque às vezes o militar lê, ele tem uma extrema confiança na instituição e diz, eu estou aqui resolvido, que a instituição, eu estou aqui, eu não tenho envolvimento com isso, está tudo bem. E aí é que ele Sim, erra, que ele se equivoca, porque obviamente o Estado, eu sempre, essa regra geral, ele é tendente ao abuso. E ele é tendente ao abuso de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. E aí, uhum, ele se vê numa situação, muitas vezes, em que, quando chega mais à frente, já está com a denúncia na mão, ou seja, ele já foi denunciado. E aí, o sim, cenário é completamente distinto. Ele agora vai ter que construir prova contra aquilo que está na denúncia.
E o pior, você, é o que eu até falei esses dias, você voltar no tempo. Você voltar, por exemplo, uma licitação 5, 6 anos atrás. E na licitação, e lá na denúncia diz, ó, o cara aqui, um dos donos da empresa, teve contato íntimo aqui, foi favorecido, vocês tinham contato. Mas veja, primeiro esse sujeito você às vezes nem consegue mais localizar, você não consegue É verdade. mais produzir aquelas provas. Então, isso tem que ter um extremo cuidado, porque quando você tem noção disso, Larissa, a justiça militar é muito mais rápida. O time é aqui, ó. O time é rápido. É Principalmente porque a verdade. audiência é concentrada. Começou a audiência lá, instrução, tudo, vai julgamento. O cara sai condenado e acabou. É Né? Ele saiu condenado e nem verdade. viu. Ou seja, eu entrei aqui denunciado, estava aqui, basicamente achei que minha situação era boa, mas não era. E aí, esse é um dos grandes problemas. E em licitação, você tem que ter documentação. E para construir documentação, você precisa de tempo. E esse tempo você tem que fazer o quanto antes possível, senão você não vai ter condições do quê? De apresentar aqueles documentos lá e se defender. E dizer, obviamente, contar uma história que seja verossímil, né? Que você, a pessoa possa acreditar. Que de fato seja uma É, história, realmente aqui, né? Porque eu brinco, né, que para você contar uma história, você tem que contar uma história melhor que a do Ministério Público. Porque o uhum, Ministério Público conta uma história para o juiz, para os juízes lá. Você vai ter que sim. contar outra história que diz, eita, essa história é uma história melhor, muito mais crível e É, mais, né? convencei. Vou criar uma, É, exatamente, verossímil, né? Eu vou olhar e dizer, eita, rapaz, essa história tá bem contada. E processo é é, história, né? Não é mais que isso, não. Não é outra coisa, exato. não. É história. É... Sim, outra coisa. Qual é o próximo crime que a gente vai comentar, Larissa? Que eu nem... Eu Estamos... pensei em comentar sobre dormir em serviço. Isso, os dois eu acho que a gente pode comentar. Tanto o abandono de posto como dormir em serviço. Que é dois crimes, assim, bem comuns, assim. Principalmente também nos militares estaduais. Acontece muito, né? Sim. Deserção é mais incomum. É muito raro nos militares. Mas abandono de posto e dormir em serviço, Ana Saraiva tá rindo aqui, viu? Ana Saraiva tá rindo aqui, comentando, porque ela sabe que no Maranhão também ela vê muitos processos sobre isso também. Sim. Não, inclusive é interessante pontuar, como você falou, da deserção, que não é comum entre os militares estaduais, justamente porque eles são concursados. Exato. Passaram um É, processo seletivo de várias fases, foi mas, trabalhou mas você curso, sabia, então, Larissa, que antigamente era bem mais comum, porque eles ganhavam muito pouco e os militares ah, de vez em quando desapareciam, iam-se embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, daqui. Eu tenho vários casos, viu? Os ah, velhinhos já, os militares das antigas, lá os caras você vai olhar a ficha dele, ele voltou, mas ele passou uns tempos no meio do mundo. sumi. Acontece, acontece, né? É. Mais raro, mas acontece. Bom, especificamente sobre dormir em serviço e abandono de posto. São dois crimes chamados propriamente militares, né? Porque são previstos só no Código Penal Militar, não são previstos no Penal Comum. O que é, assim, às vezes chega até a ser cômico. Por quê? Um militar que seja flagrado numa situação, como eu disse anteriormente, de serviço, quando ele tem que ficar às 24 horas no quartel, ele cumpre expediente, tem uma escala, e são chamados os quartos de hora, que tem um período ali de 4 horas, que ele tem que permanecer em determinada localidade dentro do local da organização militar, da extensão da organização militar. E como são várias organizações militares, cada uma com as suas características, seja, como eu disse, um pelotão de fronteira tem suas características, um quartel dentro da cidade tem outras, um quartel da Marinha tem outros. Às vezes o navio é uma extensão da organização militar, é uma OM. Então, assim, o que acontece? Se o militar for flagrado durante o período que ele deveria estar ali acordado, no posto, cumprindo ali o seu papel, ele responde por crime. E aí a gente questiona qual servidor público, qual trabalhador na iniciativa privada que é flagrado dormindo, e às vezes a gente sabe que acontece,
responde criminalmente? Nenhum, né? No máximo uma advertência, um puxão de orelha, né? Como se diz. Mas, no caso do militar, sim, é previsto o crime. E aí, inclusive, a tese que a gente defendia, inclusive foi para recurso extraordinário, pela inconstitucionalidade, por ser um crime de perigo abstrato. Que é o quê? Você está, o fato de, é uma situação biológica, não há controle. Às vezes a gente sente um sono tão pesado que não consegue controlar, e realmente não dá conta. Então, o fato de única e exclusivamente dormir em serviço não configura uma lesão à instituição militar, não configura uma afronta à hierarquia e disciplina. Única e exclusivamente pode vir a gerar. Como pode não vir a gerar? Então, esse é o chamado crime de perigo abstrato. Ainda não É, tem nada concreto. Então, não, isso. ao entender isso na tese, quando eu trabalhei na defensoria, era exatamente essa. Você não pode punir alguém por algo que não aconteceu. Sim. E, inclusive, se aplica também, de certa forma, essa desproporcionalidade ao crime de abandono de posto. Aconteceram situações, por exemplo, de militares que saíram durante o expediente e que foram, sim, enquadrados, que a conduta foi enquadrada como abandono de posto e responderam criminalmente, inclusive com pena de expulsão. Então, assim, até que ponto que a gente, às vezes, você considerar que a justiça militar ela é tão penosa, tão gravosa, que as consequências de um fato que, às vezes, não precisa, porque precisa de autorização, sim, para se ausentar. Mas muitas vezes acontece de precisar sair, resolver alguma situação, ou de cair no sono. Então, são às vezes questionamentos que eu fiz e fazia com o meu chefe, doutor Afonso, por isso, por essa extrema penalidade. Inclusive, você bem disse, né? Às vezes o próprio STF dava uma certa, pedia, né, de certa forma, para o STM flexibilizar um pouco, não precisa É. ser tão penoso assim para o militar. É. Porque tem que se levar em conta que esses crimes são em tempos de paz, né? A gente não tem nenhuma situação Exatamente. exatamente extrema. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Em relação a isso. É muito, muito, muito interessante porque esses crimes são crimes cotidianos. E acho que, por exemplo, a gente tem algumas situações que o militar às vezes se justifica, diz, doutor, eu fui, tive que socorrer minha mãe. Eu fui em casa, minha mãe, eu cuido de minha mãe, minha idosa, e abandonei lá. Falei com um colega, o colega não avisou o superior. Uhum. Até nesse sentido, que é interessante a gente até abordar, porque você pega em situações em que, de fato, há uma negligência, uma desídia do sujeito, e outras não. Ele, de fato, tinha uma explicação bem factível. Bem factível. Sim, uma No caso necessidade. do, no caso do dormir em serviço, eu acho uma situação bem crítica, porque é o seguinte, no caso das polícias militares e bombeiros militares, que eles estão cada vez submetidos a um excesso de carga de trabalho, excessiva. Porque, veja, Sim, você tem agora nos estados a febre dos plantões extraordinários. Isso acaba a saúde dos militares estaduais, dos policiais em geral. E eles ficam muito. Por exemplo, tem policial aí dobrando o plantão. E isso destrói a saúde de qualquer um. Não há quem aguente ficar dobrando plantões. Por quê? Principalmente se for em situações que são limites, né? Entendo é, que, obviamente, que, por exemplo, dormir em serviço numa guarita de uma penitenciária, de fato, gera perigo, é problemático isso, é obviamente isso, mas assim, a gente tem que ver a que situação está submetido a esse policial. E outra, muitos policiais também idosos já, policiais já cansados, né? Policiais que não têm mais condições físicas de ocuparem aqueles locais ali. Isso gera sim, outro tipo de questão também, de discussão também.
Gente, eu queria abrir um pouquinho aqui, Larissa, para perguntas, quem tiver. Agradecer aqui a contribuição de Rosimeire Bonfim, em São Paulo, ela está em São Paulo. Diana Saraiva, doutora Ana Saraiva do Maranhão, que atua também muito com a advocacia militar, os queridos colegas que entraram, os meus alunos, a gente está por aí ainda. Dizer que essa live, pessoal, vai para o meu canal do YouTube, tá certo? E aí você pode conferir essa live lá posteriormente. Uma interessante questão aqui apresentada, Ana considerou aqui, no Maranhão tem muita gente. Você tem ideia, muitos policiais desertos, muitos clientes, ela falou aqui, que são desertores, na verdade, aqui Você vê como isso ainda é comum ocorrer ainda, a deserção, até inclusive nas polícias, militares e bombeiros militares. Uhum. Então, isso é bastante interessante. Outra coisa, Larissa, acho que para a gente também dar uma pincelada nessa questão da produção de provas defensivas, eu acho que uma coisa que é fatal é o seguinte, eu sempre gosto de trazer outras coisas que não são de direito. A gente tem que criar um ambiente para que o juiz entenda aquilo. Os juízes entendam aquilo. E aí a gente tem que usar imagem, usar foto, usar Google Maps, usar um drone se tiver, usar o que for. Para, obviamente, explicar ao juiz lá, através de dados e provas de concretos do que ocorreu. Porque muitas vezes, algumas situações, o sujeito é condenado, não é porque a tese defensiva dele é ruim, é porque foi mal explicada. Né? Foi mal explicado. E ele não conseguiu produzir uma série de elementos antes que o ajudariam. E uma coisa ruim demais, às vezes, na caserna, é encontrar, por exemplo, testemunhas defensivas. Testemunhas de defesas é um problema. Porque os militares não querem se envolver nessas questões. Eu digo, eu ainda ouso dizer, é pior do que na justiça comum. Eu encontro mais dificuldade, Porque quem sabe da história não quer falar de fato. Quem sabia de fato daquilo e tinha algo a acrescentar, ele não quer de jeito nenhum se envolver com aquilo. Sim. Isso é ruim. Isso é muito ruim. A outra situação é a dificuldade de produzir documentação nas instituições militares quando eu sou, muitas vezes, o réu, né? Na condição de réu. Eu preciso produzir documentação. Por exemplo, diz a OM lá dizer que aquele documento não existe, ou ele não existe, ou ele existe assim, ou daquele modo. Então, elas resistem, né, em fazer isso. Sim. Isso é outro problema que nós temos também. Isso muitas vezes é bastante burocrático, né? Você vai a uma sessão, você vai a outra sessão, então não lhe é facilitado, não nos é facilitado a documentação. Não é. E outra, as OMs têm uma característica muito ruim, em geral. São várias sessões, uma lista imensa, cada uma tem seu arquivo e sua papelada. Outra, é tudo documento físico. Então, isso você tem que solicitar lá pessoalmente, ou se não através de mas, assim, isso dificulta produzir prova, porque até que o sujeito vá lá, copie o documento e disponibilizar a cópia para você, e você vai analisar aquilo ali, né? E aí eu acho que essa é uma coisa que o militar não pode deixar para depois, ele tem que fazer bem antes, ele tem que fazer durante o IPM, né? Outra coisa, Larissa, que eu acho também fatal, assim, sabe? É muita gente que era testemunha lá no IPM e ele se torna o quê? Réu na denúncia. Ou seja, ele não estava... Isso é interessante demais ocorrer. E aí, meu amigo, ele tem um tempo exíguo para trabalhar. Porque ele foi surpreendido, né? Completamente surpreendido. Você pode ir comentando também, Larissa. Eu vou tomar aqui a palavra para a gente fazer um bate-bola aqui, mas você pode abordar também. Sim, tá certo. O nosso é um diálogo, né? Bate-papo. E eu acho que é isso também. Ele é tomado de surpresa. E aí ele
Porque se ele não constrói isso de antemão, de maneira bem concatenada, ao longo ele vai ser surpreendido pela audiência lá. Porque veja, o dia da audiência é dia de dar show. Não é dia mais de discutir, produzir prova. A prova, você já pré-produziu aquilo. Você tem que, a Sim, audiência, você tem que ir tudo muito bem organizado, concatenado, como você vai explicar isso. Porque senão não tem mais tempo. Não tem mais tempo. É interessante que, e isso é um problema. Qual é o risco em audiências criminais? Qual é o problema básico? É que a gente fica confiando na prova testemunhal. Aí a prova testemunhal vai uhum, lá o quê? Nem é nossa a prova testemunhal. A prova testemunhal é do MP, né? isso. Porque tá rolada lá na denúncia. É o problema. Eu não tenho controle nenhum do que aquela testemunha vai dizer. Nenhum. Aquela testemunha pode me sair com um coelho assim, pintado de cor de rosa, que eu disse, meu Deus, onde esse homem foi inventar isso aí? Né? E o Aham, problema. E o pior, aí a gente vai para outro ponto que é bem sensível, que é a questão que da hierarquia militar. Se um coronel está falando ali, tem um peso. Se um cabo está falando, tem outro peso. Isso é é outro peso. fatal. Isso é fatal. Então, veja, você às vezes tem que saber muito estar pisando isso aqui. Porque, veja, um oficial, principalmente um oficial superior falando, o que ele está falando toma um ar de completa assim. Verdade. É um Sim, argumento de é. autoridade. O argumento dele pode ser horrível, o pior. Né? A história que ele está contando é uma história, né? Não faz o menor sentido. Mas ele é oficial superior. E aí Sim. ele vai pautar ali a história. E aí a gente tem que discutir, às vezes, até a sequência dessas testemunhas. Sabe? Quem vem mais. Porque isso muda tudo, esse cenário, muda tudo. Né? É algo bastante interessante. Quando você tem pessoas de hierarquias diferentes contando a mesma história, a crença que os juízes irão dar àquilo ali vai ser completamente distinta. Eu nunca me engano com isso. Nunca me engano com essas situações. Né? É uma coisa que eu sempre tenho muito em mente em relação a isso. E aí que está a necessidade dessa especialização, desse conhecimento, como se dá, né? Como se dá a hierarquia, de como é o trâmite, de quais argumentos usar, justamente porque nós temos que ser criativos, claro que dentro da legalidade, dentro respeitando as normas, as leis, mas também é como você está dizendo, levando em consideração a realidade. Ah, é um oficial superior que está contando, que está atuando como testemunha, que já tem assim, a credibilidade dele é muito maior, infelizmente, do que um praça, né? Então, a gente tem que se reinventar muitas vezes. Cada processo é um processo, e a partir desse conhecimento e dessa atuação junto aos conselhos, que também são diferentes da organização da justiça comum, então, que a gente se reinvente, seja criativo e dê a cara a tapa, né? Porque É, não é, é desafiador realmente é. o E cenário. outra coisa que eu não sei se você notava nas audiências da Justiça Militar, na estadual também, do mesmo modo. Aquilo é um ambiente que o policial nunca foi, ou o militar Sim, das Forças Armadas nunca foi. Em regra, ele não sabe nem como aquilo é. Pouquíssimos, é são poucos verdade. processos. É um universo estranho. E quando ele vê aquela quantidade de juízes na frente dele, aquele conselho na frente dele, aquele cenário armado, o rapazinho fica desse tamanho, ó, desse tamanhozinho. Isso é Já muito vital. Se sente chega. trabalhar isso é vital. Porque senão até o comprometimento do próprio depoimento dele. Do próprio depoimento dele. É interessante. É um relato que geralmente, por exemplo, o militar das Forças Armadas faz. Ah, eu não sabia nem como era aquilo. A maioria Sim, deles disse, foi a porque primeira vez que eu fui ali. Foi a primeira vez que eu fui. É.
Isso muda, de fato, o cenário. Larissa, a gente está Porque eu chegando aos... desconheço, né? Então, Hum, cabe a nós também auxiliarmos nesse aspecto de tranquilizar o cliente, de explicar para ele. Mas é complicado, a gente sabe como é difícil. estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Falta Sim, bem pouquinho. Queria que você dissesse suas palavras aí de agradecimento, finais para a gente encerrar. Eu agradeço desde já o seu convite, você ter essa conversa aqui boa de fim de noite aqui hoje, sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Sobre conversar, eu, trocar ideias, que é um ambiente enriquecedor essa ideia. Eu agradeci mais pela sua atenção, pela sua, né, sempre sua solicitude para comigo aqui, a gente troca ideia, bate papo sempre. Que passar essa pandemia, né, iremos conversar pessoalmente desses temas. Vinícius, eu acho que, eu não sei se é a minha conexão, se é a sua, mas enfim, eu agradeço, eu que agradeço o convite, realmente eu me senti lisonjeada. Minha primeira live, eu até peço desculpas pelo nervosismo, mas realmente foi um bate-papo extremamente enriquecedor. Eu fiquei muito feliz com a participação. Vi que amigos, familiares participaram, então eu agradeço bastante o prestígio de vocês. Espero que, se surgiram dúvidas, se ficaram outras questões pendentes, vocês podem entrar em contato conosco, tanto com o Vinícius quanto comigo, por direct. A gente vai ter um prazer em responder. Me coloco à disposição realmente. E é isso, eu brinco que apesar dos pesares, a justiça militar ela é apaixonante, o direito militar ele é apaixonante. E eu espero que os militares, especialmente que nos assistiram, caso hajam situações que vocês se identificaram, ou de colegas que se identificaram, que fique esse alerta para essa necessidade de acompanhar qualquer procedimento, seja uma sindicância, seja Isso. o próprio inquérito policial, é importante a participação, sim, a valorização de nós advogados. Porque muitas vezes acha que pode não dar em nada e acaba comprometendo toda a carreira. Então, Sim, sim. agradeço realmente a você, Vinícius, a participação de todos. E foi uma noite muito. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Agradeço demais pelo convite, pelas explicações aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora, né? Um abração a todos aqui. A Ana, a Tiago, Belina, várias outras pessoas que conversaram com a gente aqui, interagiram. Tá bom, pessoal? Até a Sim, próxima live. Um abração, Larissa. Boa semana para você, viu? obrigada, Tudo igualmente. bom. Sucesso na jornada. Para nós, né? Sigamos firmes. Verdade. Avante. Tchau, Tchau. boa noite. Com Deus.